Amén. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Yo voy a empezar de nuevo para mirar si ustedes están preparados. Amén. Buenas tardes. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Yo sé que algunos están cansados de ayer, ¿verdad? Pero hermanos, mirar este video con esa pupusa me hizo recordar de ayer. Yo creo que valió la pena todo el cansancio, ¿verdad que sí o no? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Qué tiempo bendecido que nosotros tuvimos ayer, hermanos. Eu sei que, assim como nosso irmão John nos disse aqui, eu sei que foi um trabalho, verdade? Não só aí, desde viernes, jueves, eu sei que as irmãs já estavam trabalhando aí com a pupusa, acerca da pupusa, pero valeu a pena. Foi um momento maravilhoso, um momento sim que nós servimos a comunidade, nós falamos com muitas pessoas, mas também um momento de comunhão entre nós. Eu realmente quedei muito feliz por cada um de vocês e mais uma vez, em nome de nossa igreja, queremos ser gratos a cada um de vocês que puderam estar conosco aqui em esta tarde de ayer. Amém, irmãos? E já queda a invitação para a próxima, que você que não pode estar conosco, que pueda, que dessa próxima vez pode estar conosco aqui também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Deus o bendiga a todos. Eu sei que tivemos um tempo maravilhoso. Pero, irmãos, agora, para nós começarmos, eu quero encerrar, verdade? Hoje nós terminamos essa série que nós começamos em este mês e creio que foi um mês maravilhoso que nós falamos em El Camino de la Cruz. Nada mais do que hicimos era nos recordar, ou seja, como um período de preparação para este próximo fim de semana, que é o fim de semana da Páscoa, amém? Da morte e ressurreição de Cristo. Então, nós tivemos essa direção por intermédio do Espírito Santo em nos conduzir durante todo esse mês em alguns momentos em que Jesus falou acerca de sua morte. Então, durante todo esse mês, nós tivemos mensagens maravilhosas de nosso pastor Juan, de nosso pastor John, ou seja, nós tivemos mensagens maravilhosas. E eu pido para que você, durante a semana, se queira, possa regressar à nossa página de YouTube e possa mirar novamente as mensagens, porque eu creio que Deus falou a nosso coração, falou a nossa igreja. E, meus irmãos, hoje é o final, mas não termina hoje, amém? Este, na verdade, é o final de nossa série, pero, como disse, uma preparação para a próxima semana. Então, não percam a próxima semana. Amém? Será assim, um fim de semana maravilhoso, tanto em viernes, às 7 da noite, quanto também em nosso serviço multicultural, em domingo, às 10:30, mas também em nosso horário normal, às 4 da tarde, nós outros aqui estaremos juntos em um momento muito especial. Por lo tanto, não se perca, irmãos. Venga, traga pessoas, invita pessoas. Eu creio que é um tempo oportuno de invitar pessoas para escutar a mensagem del Evangelho. Amém? A mensagem da cruz. Amém. Eu quero pensar então, irmãos, invitando a vocês a abrir comigo a palavra de Deus em la Bíblia de vocês, por favor. Hoje nós vamos meditar, nós vamos aprender algumas coisas em São Marcos capítulo 15. Amém? Começamos essa série em São Marcos 8, depois fomos para capítulo 9, capítulo 10. Domingo passado falamos em el capítulo 14. Agora nós vamos seguir um pouco mais adiante em el capítulo 15. Por isso eu quero que tu abra comigo a Bíblia de vocês, seja em suas Bíblias físicas, seja em seus teléfonos, pero pido que nos acompanhem, me acompanhem em esta leitura. Amém? Glória a Deus. Todos abriram? Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 33, do versículo 33. Vamos ler do 33 ao 39. E diz assim, a palavra de Deus, São Marcos capítulo 15, verso 33 adelante. Quando chegou a hora sexta, hubo oscuridade sobre toda a terra, hasta a hora novena. E a la hora novena, Jesus exclamou com forte voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me has abandonado? Alguns de los que estavam aí, ao oírlo, diziam: Mira, a Elias llama. Então uno corrió e empapou uma esponja em vinagre
y pôndola en una caña, le dio a beber, diciendo: déjate, veamos si Elías viene a lavarle. Verso 37 diz: e Jesus, dando um forte grito, expirou. E el velo del templo se rasgou em dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estava frente a él, la manera en que expirou, dijo: en verdade, este hombre era hijo de Deus. Só até aqui, hermanos. Baixe sua cabeça, cerre seus olhos, vamos orar ao Senhor. Padre Santo, nós outros aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, delante de Tu palavra, delante de Tu presença, ó Deus. Que momento tão maravilhoso, ó Deus, que nós outros tivemos a oportunidade de Te alabar em esta tarde, ó Deus, de cantar canções, ó Deus, de alabança, de adoração, de exaltação ao Senhor. Graças, Padre, por esta oportunidade, Senhor. E nós outros sabemos que Tu estás presente aqui, ó Deus, porque aqui estamos reunidos em Tu nome, em Tu santo nome, ó Deus. Ó Padre, em este momento, ó Deus, agora temos a oportunidade, Padre, de escutar Tu voz, ó Deus, de escutar Tu palavra, Senhor. Ó Deus, por isso, Padre, eu te pido que em el nome de Jesus, ó Deus, Tu puedas hablar com nós outros. Ó Deus, que Tu santo e poderoso Espírito, ó Deus, pueda revelar esta palavra, ó Deus, em nossos corações, em nossas mentes, e nos fazer diferentes, ó Deus. Ó Padre, que Tu pueda nos, ó Deus, encontrar em esta tarde, aqui nesse momento, e falar com nós outros, porque o que nós outros necessitamos é escutar, entender, ó Padre, Tu palavra. Por isso eu pido a Ti, Senhor, habla com nós outros, que não seja eu, Senhor, pero que seja o Senhor, ó Padre, que seja Tu mesmo hablando aos nossos corações, ó Deus. Esta é minha oração, é do que eu pido ao Senhor, em um nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós outros, como disse, empezamos essa série hablando em el capítulo 8 de São Marcos. E aí nós outros aprendemos, irmãos, algo muito maravilhoso. Nós outros aprendemos aí que Jesus não era aquele a quem as pessoas pensaram que era. Amém? Porque aí nós outros escutamos, aprendemos que as pessoas tinham uma visão errada de Jesus, equivocada de Jesus. Na verdade, muitos esperavam um político ou uma pessoa política que iam salvar elas da opressão de Roma. Então nós aprendemos que o nosso dever agora é entender acerca da cruz de Cristo e carregar nossas próprias cruzes. Em capítulo 9, irmãos, Jesus continua falando sobre sua morte e ressurreição, pero agora entre os discípulos havia uma dúvida. Porque os discípulos aí aprendemos que eles não entendiam acerca da morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus estava falando sobre a morte e a ressurreição, ou seja, quando Jesus estava falando sobre a cruz, os discípulos estavam falando entre eles sobre quem era o mais grande em el reino de Deus. Ou seja, uma visão clara de que os discípulos que andaram com ele durante anos não sabiam ou não, quizás pensaram corretamente acerca de quem Jesus era e do que Jesus ia ser, ou seja, sua morte e ressurreição. Então, nós outros fomos levados ao capítulo 10. E no capítulo 10 é muito semelhante ao capítulo 9. Porque se no capítulo 9 eles estavam discutindo, falando sobre quem seria o mais grande, agora no capítulo 9 a discussão era quem teria um melhor lugar, ou seja, uma melhor posição em el reino de Deus. E no capítulo 10 é interessante, a diferença do capítulo 8 e 9 para o capítulo 10, é que no capítulo 10 de São Marcos, Jesus habla com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de detalhe sobre sua morte. E mesmo assim, irmãos, diante de todo este detalhe, diante de toda essa verdade, os discípulos não compreendiam o que Jesus ia vindo a ser. Ou seja, os discípulos não compreendiam corretamente acerca da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, eles discutiam quem teria o lugar de mais peso ou o melhor lugar no reino de Deus. Então, aí nós aprendemos também que
o reino de Deus não consiste em um melhor lugar, irmãos. O reino de Deus não consiste com a grandeza que nós entendemos em esta sociedade. O reino de Deus, lo mais grande é aquele que serve. Lo mais grande não é o que recebe, mas lo mais grande é o que dá. E aí também no capítulo 10 nós aprendemos que Jesus era este que havia resgatar seu povo. Pero antes, irmãos, do capítulo 14 que nós hablamos na semana passada, existe aqui o que nós chamamos de entrada triunfal, amém? Que é o capítulo em que vai falar sobre quando Jesus entra em Jerusalém. E aí nós estamos em um domingo de Ramos, assim também diz em espanhol. E esse domingo de Ramos, nós entendemos justamente isso. Algumas igrejas, algumas congregações se recuerda de quando Jesus entrou em Jerusalém. E o bueno, interessante é que Debbie, minha esposa, ela também, uma das canções que ela ministrou, ela falou um pouquinho sobre isso, sobre as pessoas que gritavam Osana, Osana. Pero irmãos, isso retrata algo interessante também. Com o passar do tempo, as pessoas também não tinham uma visão real, correta, de quem Jesus era e de que Jesus iria ser. Porque também, se nós continuarmos em esta história, nós vamos mirar que essas pessoas que gritavam Osana, Osana, não entendiam, não compreendiam quem Jesus era. Porque em la mente, em seus corações, o que elas estavam aguardando justamente era um libertador. Como disse, Roma, naquela época, oprimia os judeus. Ou seja, o que eles pensavam é que este Jesus que estava entrando aí em Jerusalém, esse rei, seria aquele rei que seria um rei político. Pero elas não compreendiam, irmãos, do que se tratava a obra de Cristo, ou do que Cristo Jesus, em aquela mesma semana, iria ser. Porque de verdade, o que elas esperavam não era o que Jesus iria ser naquela semana. Não era aquela pessoa que eles esperavam, era uma pessoa muito diferente. Era uma pessoa que ia morrer, que ia sofrer. E é interessante porque o livro, o Evangelho de São Marcos, ele vai nos ensinar exatamente isso. Um rei sofredor. Que seu trono foi conquistado, irmãos, não por poder político ou por um exército poderoso, grandioso, não, mas por a morte em la cruz. Nosso Jesus não conquistou, irmãos, o trono com poder dos homens, senão por la cruz. E é exatamente isso que São Marcos nos ensina em seu Evangelho. O rei que conquistou seu trono por la cruz. E por isso, irmãos, agora nós chegamos a este capítulo. Jesus já havia falado com seus discípulos, Jesus já havia falado sobre sua morte e ressurreição, Jesus já havia entrado em Jerusalém. Jesus agora no capítulo 15 chega, irmãos, diante de um momento maravilhoso, pero um momento muito importante para nós, que era o momento exato de sua morte. Aqui também é importante nós recordarmos que Jesus já havia sido traído. Judas já havia traicionado Jesus. Pedro nesse momento também já havia negado Jesus. Os discípulos também já haviam abandonado a Jesus. Este momento Jesus já havia sofrido, já havia sido sofrido nas manos de los soldados. Ou seja, Jesus já havia sofrido em seu corpo físico. Jesus aqui, irmãos, já havia sido entregado nas manos de los soldados e sofrido. E agora diante desse momento de São Marcos, capítulo 15, nós miramos Jesus agora exposto em uma cruz. Agora nós miramos Jesus com uma corona, não com uma corona de ouro, senão uma corona de espinos. É este momento, irmãos, desse capítulo 15, é que se encontra Jesus exposto em la cruz del Calvário. É neste momento agora, em capítulo 15, irmãos, que nós lemos, e principalmente nesses versículos que nós lemos, que vai falar sobre de verdade a morte de Jesus em la cruz. E agora nós chegamos a estes versículos que nós lemos. E agora São Marcos vai narrar toda este momento de sofrimento de Jesus em la cruz del Calvário. Irmãos, e por isso, observando este
texto que nós lemos, nós podemos compreender 4 coisas muito poderosas e muito profundas. Ou seja, São Marcos nos leva, irmãos, a 4 cenas que têm um significado muito importante para nós. E eu quero compartilhar com vocês. Amém? Estão comigo? Manos, mi primeiro ponto, ou a primeira cena que São Marcos aqui, que o texto nos ensina é las tenebras sobre la tierra. Mira comigo o verso 33 novamente. Mira, quando chegou a la hora sexta, hubo obscuridad, em algumas traduções, tenebras, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Hermanos, é interessante isso aqui. Nós temos que entender algo muito profundo aqui. O primeiro ponto é que todas as vezes que a Bíblia ou a palavra de Deus na Bíblia nos ensina acerca de tenebras ou de tempo de escuridão, tem que ver com o juízo de Deus. E é interessante isso, porque este momento aqui, em algumas traduções, na minha é um pouco mais antiga, habla sobre hora sexta e hora nona. Nós sabemos que hora sexta seria mais ou menos o meio-dia. Amém? Não sei se em sua tradução está já desta forma. Algumas traduções mais recentes já estão como meio-dia e as 3 da tarde. Ou seja, este momento, o momento em que Jesus é exposto na cruz, é um momento entre meio-dia e aí a hora nona seria as 3 da tarde. Este momento, irmãos, em esta época do ano, em este local, era um dia para de verdade ter um sol muito forte. Pero o texto que nós lemos diz que houve oscuridade e tenebras sobre a terra. Irmãos, o que nós entendemos com isso é que este momento é um momento de juízo divino. Por exemplo, se nós formos para Êxodo, capítulo 10, nós vamos mirar um momento assim semelhante, que houve escuridão entre a terra. E este momento era um momento de juízo divino sobre o Egito. Se nós, por exemplo, também formos para Amós, nós vamos mirar também em um momento que houve oscuridão, tenebras sobre a terra, e isso também era um momento de juízo divino. Irmãos, este momento agora que nós estamos aqui é exatamente em um destes momentos. Quando aqui São Marcos vai nos dizer que houve obscuridade, ou os evangelhos em geral vão nos dizer que houve obscuridade sobre a terra, o que eles querem nos ensinar é que também nesse momento havia um juízo divino. Esse momento agora, irmãos, Deus estava ponendo sua ira sobre Jesus. Recuerda no capítulo 14, quando nós estudamos que Jesus estava pronto a tomar a copa. E o significado da copa, aqui nós escutamos que é exatamente a copa da ira de Deus contra o pecado. Porque é interessante, nós entendemos, irmãos, nós servimos a um Deus que é santo. A Bíblia habla sobre os atributos de Deus, que Deus é amor, que Deus é justiça. A Bíblia habla de muitos atributos, pero existe um atributo de Deus que a Bíblia hace questão de nos ensinar, que é repetido 3 vezes, que Deus é santo, santo, santo. O que estamos mirando aqui, irmãos, é que a ira de Deus, a justiça de Deus é contra o pecado, porque um Deus santo não pode, irmãos, ou seja, o pecado não pode contra um Deus que é santo. E o que passa aqui, irmãos, é que Deus agora estava ponendo sua justiça, ou seja, sua satisfação, não em ti, não em mim, mas em Jesus. Então esse momento agora, irmãos, é o momento em que o juízo divino não cai sobre ti, não cai sobre mim, cai sobre Jesus. É o momento que Deus põe, irmãos, agora sua ira sobre o próprio Jesus. A copa de la ira de Deus, agora, neste momento de tenebra, escuridão, estava caindo sobre Jesus.
É importante nós outros entendemos sobre isso. É importante, irmãos, nós outros entendermos esta verdade bíblica, esta verdade da palavra de Deus. Que este sofrimento que Jesus estava passando aqui, irmãos, não era um sofrimento por las manos humanas de los soldados, não. Era um sofrimento, irmão, porque o juízo del pecado de ti e de mim estava agora caindo sobre Jesus. O que nós temos que entender, irmãos, é que este momento da cruz, Jesus estava recebendo todo, irmãos, todo o juízo de Deus em seu corpo, em sua vida. Pero depois, São Marcos continua. E no versículo 14 diz assim, mira, versículo 34, perdão, diz assim: e a la hora novena, ou seja, las 3 da tarde, Jesus exclamou com forte voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me has abandonado? Mi segundo ponto, irmãos, e a segunda cena que nós miramos aqui, que o texto nos ensina, é o clamor del hijo abandonado. É interessante porque São Marcos, depois de falar sobre as tenebras, falar sobre a oscuridade, agora São Marcos nos leva a um ponto mais profundo desse texto, que era justamente o clamor de Jesus. Irmãos, não vou pedir para tu abrir, mas se tu queres anotar, ou se tu sabes também, Jesus aqui estava cumprindo a palavra de Deus. Jesus aqui estava cumprindo uma promessa. O que Jesus estava fazendo aqui, na verdade, irmãos, era citando o Salmo 22. O que Jesus estava aqui clamando, dizendo, era justamente o Salmo 22, versículo 1. Jesus estava dizendo: Senhor, Senhor, por que me has desamparado? Por que me has abandonado? É exatamente o que Salmo 22, irmãos, verso 1 vai dizer. O que significa, irmãos, é que Jesus, ou a morte de Jesus, não foi algo acidental. Não foi algo que ocorreu por acaso, não, foi um cumprimento das Escrituras, ou seja, foi um cumprimento da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é algo que toda a Bíblia, de Gênesis até o último profeta Malaquias, vai falar sobre a venida e a morte de Jesus Cristo. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, não é simplesmente falando ou clamando algo fora de contexto, não. Jesus aqui, com este clamor, o que ele está dizendo, fazendo, é cumprindo, irmãos, a palavra de Deus. Este momento aqui, irmãos, é um momento em que Jesus cumpre a palavra de Deus. E exatamente em no Salmo 22. E o que nós outros, irmãos, entendemos agora com esta palavra é que Cristo, ele tomou, ou seja, ele recebeu tanto a aplicação, não sei se existe essa palavra em espanhol, pero recebeu aquilo que era de tu e mim. Existe uma palavra para isso, e a palavra, irmãos, que muitos estudiosos chamam é de substituição. O que é isto? Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 vai dizer: al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecado. E esse é um texto muito conhecido por nós outros, que é Isaías 53, capítulo 5 e verso 6. Eu vou falar de uma forma resumida que diz: mas el herido foi por nuestras rebeliões. Irmãos, o que está ocorrendo aqui é que Cristo mesmo tomou sobre ele o castigo que era de ti, o castigo que era meu. Jesus recebeu sobre ele o juízo que era meu, ou seja, que era de mim e de ti. Aqui Jesus está tomando sobre ele. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado hace separação de nós e Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que o pago do pecado é a morte.
A Bíblia diz que todos nós nascemos e fomos concebidos em pecado. Irmãos, Deus é justo. Se Deus simplesmente dissesse, está perdonado, Deus ia em encontro de sua justiça. Por isso Deus necessitava prover um cordeiro. E esse cordeiro era representado em todos os atos, uma vez por ano, que os sacerdotes faziam no templo. Se matava um cordeiro, se imolava um cordeiro. E aquele cordeiro que o Antigo Testamento nos ensinava, irmão, aqui está sendo exposto na cruz, que é o próprio Jesus. Então, todo o castigo, ou então toda a recompensa por el pecado, Jesus tomou sobre si. Ou seja, Jesus substituiu. Graças, minha irmã. Tu e eu. Esse lugar aqui, irmãos, era para ti, era para mim. Mas Jesus tomou este lugar. Jesus tomou este lugar. Jesus tomou este lugar. Jesus sofreu o pecado de ti e de mim sobre ele mesmo. Um lugar que era de nós outros. Mas agora Jesus assume este lugar, irmãos. E com isso existe também uma outra palavra que é propiciação. A propiciação, irmãos, ela significa que a ira de Deus agora está satisfeita. Era mais basicamente quando um cordeiro no Antigo Testamento era sacrificado, morto pelos pecados das pessoas uma vez ao ano. Naquele momento, toda a ira de Deus contra o pecado era satisfeita. Pero a cada ano após ano, o sacerdote tinha que fazer sacrificar um cordeiro, porque a cada ano o chefe de família levava um cordeiro até o sacerdote matava esse cordeiro, e naquele momento a ira de Deus contra o pecado estava satisfeita. Ou seja, naquele momento havia perdão de pecado, mas a cada ano após ano, isso deveria existir. E o que esse texto que nós lemos nos ensina é que agora, irmãos, a ira de Deus está satisfeita, ou seja, propiciada em Cristo Jesus, porque ele exposto em la cruz do Calvário era o Cordeiro de Deus que saca o pecado del mundo. E o resultado disso, irmãos, é que a ira de Deus é satisfeita. Substituição, propiciação. Em 1 João, capítulo 2, verso 2 diz: Ele é a propiciação para os nossos pecados. Romanos 3, 25 diz: a quem Deus puso como propiciação por meio da fé em su sangue. Ou seja, Jesus é este. Jesus, irmãos, é aquele que tomou sobre si o que era de nós outros, e agora a ira de Deus está satisfeita. Agora há perdão de pecados. Agora, irmãos, não é necessário que a cada ano um sacerdote leva um cordeiro para matar, não. Agora, por a morte de cruz de Jesus exposta na cruz do Calvário, os pecados foram perdonados, a ira de Deus foi satisfeita, e agora nós recebemos vida da parte de Deus. É isso, irmão, que esse texto está nos ensinando. O texto nos ensina que Cristo foi abandonado naquele momento porque estava recebendo sobre ele algo que era de nós outros. Jesus estava recebendo em seu corpo, em sua alma, o castigo que era de ti e de mim. Por isso agora o texto nos diz algo muito importante. O texto nos diz que a partir disso, ou a partir desta propiciação, agora nós outros temos paz com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós outros que estamos lejos de Deus somos inimigos de Deus. Isso é sério, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. E a Bíblia diz que o homem ele corre de Deus, porque o pecado hace
separação entre o ser humano e Deus. Por lo tanto, hermanos, o homem em seu coração, em seu interior, está em guerra com Deus, não aceita as coisas de Deus, ou seja, o homem não tem paz em sua vida. Uma pessoa, um ser humano que está distante, lejos de Deus, não tem paz, em sua vida, desde o momento que encontra a Deus. ¿Por quê? Porque, hermanos, a obra de Cristo Jesus, ou a cruz de Cristo Jesus, nos dá paz com Deus. Mas não somente isso, eu gosto de um comentarista brasileiro que diz que agora nós não só tivemos paz com Deus, mas agora nós também temos a paz de Deus e o Deus da paz. Isso me leva para meu terceiro ponto, irmãos. Meu terceiro ponto, e eu quero que tu leia comigo o verso 38, que diz assim. Vamos ao verso 37 primeiro. E Jesus, dando um forte grito, expirou. Verso 38. E o velo del templo se rasgou em dois, de arriba a abaixo. Aleluia, irmãos. Irmãos, o resultado agora dessa paz com Deus é que agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. E é interessante, porque se tu já mirou alguma imagem ou já estudou sobre isso, sobre o templo onde os judeus ou onde o povo de Israel hacía os sacrifícios, existiam lugares santos, santo dos santos, santíssimos, e desses lugares era o lugar onde a presença de Deus habitava. E onde a presença de Deus habitava, irmão, existia algo que era um velo muito grueso que hacía a separação entre o homem e Deus, ou seja, de um lugar para um lugar santíssimo onde habitava a presença de Deus. Ou seja, isso significa que o homem estava apartado de Deus, separado de Deus, como um grande muro, o mais grueso que tu pode imaginar. Isso hacía separação entre o ser humano e Deus, porque o ser humano pecador não podia estar junto a um Deus que era santo, porque essa santidade de Deus iria consumir este homem que era pecador. O resultado disso, separação. E agora, quando Jesus expirou, Jesus grita e expira, ou seja, Jesus dá seu último suspiro de vida na cruz. Quando Jesus morre, este velo de arriba para abaixo é rompido, é rasgado. O que isso significa? É que não existe mais separação entre o ser humano e Deus, porque através da cruz do Calvário, irmãos, nós não só recebemos perdão de pecados, não só recebemos a paz de Deus agora nós somos amigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Não, o que agora também nós recebemos, irmãos, é um caminho aberto até Deus, até o Padre. É isso que Jesus, irmãos, conquistou em la cruz. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que vuestras iniquidades han hecho divisão entre vosotros e vuestro Deus. E aí, meus irmãos, tem um detalhe, que quando o velo se rasga, que muitas vezes pode passar despercebido a nossa mente, mas que faz toda a diferença. E o detalhe é que ele rasgou de arriba para abaixo, o que significa que não foi rasgado por manos humanas, senão por o poder do Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que rasgou, irmãos. O próprio Deus deu seu Filho em favor de você, por amor a você, por amor a mim. E esta prova, irmãos, é o que rasgou o velo. Ou seja, nós não poderíamos fazer isso. O que isso significa para nós, irmãos, é que nós, por nós mesmos, não podemos, de forma alguma, nos justificar nós mesmos. O que significa que nós necessitamos do Espírito Santo de Deus tocando em nosso coração, rasgando o velo que nos separa de Deus. Ou seja, a obra não é de ti, a obra não é minha, a obra é de Cristo Jesus, quando foi exposto em la cruz del Calvário. E por isso nós fomos reconciliados com Deus. Outra palavra que eu amo, nós fomos reconciliados com Deus. Romanos 5, capítulo 5, verso 10 diz: fuimos reconciliados com Deus por la muerte de su Hijo.
Colossenses capítulo 1, verso 20 diz: e por meio de Él reconciliou consigo todas as coisas. O que isso significa, irmãos, é que sem Cristo, sem a obra de Cristo sendo efetiva em minha vida, eu estou lejano de Deus, eu estou lejos de Deus. Para que eu pueda estar cercano de Deus, eu necessito, irmãos, entender, compreender e declarar a obra de Cristo Jesus. Porque por esta obra nós fomos reconciliados com Deus. Porque por esta obra, irmãos, nós agora podemos ter acesso direto a Deus. Agora nada nos separa da presença de Deus. Sabe o que isso significa de uma forma prática? É que agora mesmo tu puedes orar e falar com seu Padre. Antes tu não podia, irmãos. Antes tu dependia de profetas, dependia de sacerdotes. Pero agora por Cristo Jesus, agora mesmo em tu lugar, ou em tu casa, ou em tu carro, em tu trabalho, tu podes chegar diante de Deus e dizer o que passa em seu coração. Quais são suas necessidades. Porque agora nada te separa da presença de Deus. Se tu estás em Cristo Jesus e compreende a obra de Cristo Jesus, nada te separa de Deus, porque Cristo Jesus em la cruz del Calvário recebeu, irmãos, e te deu esta graça de poder ter acesso direto à presença do Padre. Foi por la morte, irmãos, de Cristo Jesus. E meu quarto ponto e último ponto, irmãos, esse texto que nós lemos também nos leva para uma cena maravilhosa. Lê comigo verso 39, capítulo 15, verso 39, que diz o seguinte: vendo el centurión que estava frente a él, la maneira em que expirou, dijo: em verdade este homem era hijo de Deus. Hermanos, aqui há um momento, ou há um movimento muito grande, ou seja, muito grandioso, muito surpreendente. O que nós miramos aqui não é a confissão de Pedro, porque Pedro não estava aí, verdade? O que nós miramos aqui não era a confissão nem de Juan, que era o discípulo mais cercano de Jesus. O que nós agora, irmãos, miramos aqui era a confissão de um soldado romano, de um centurião, um homem duro, e tinha que ser duro, porque sua profissão como soldado, como um centurião, necessitava que fosse um homem duro, porque ele comandava de 80 a 100 homens, ou seja, deveria ser duro, com manos firmes. É esse homem, irmãos, é esse homem que quando mira Jesus exposto com seu último suspiro de vida na cruz, quando Jesus grita e muere, é este homem que mira Jesus e declara algo grandioso: verdadeiramente eu és hijo de Deus. Hermanos, lo que os discípulos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 14, não compreenderam, o que os discípulos, que eram cercanos a Jesus, que tiveram com Jesus durante anos, aprendendo, escutando de Jesus, não compreenderam. Este homem, irmãos, que era um homem duro, que era um homem gentil, ou seja, que não era da linhagem judia, israelita, era um homem, irmãos, que quizás seria o último que nós pudermos pensar que daria uma declaração desta. É este homem, irmãos, um soldado romano, que declara a mais grande verdade de quem Jesus é. Irmãos, é este homem que aos pés da cruz confirma todo o que Jesus estava ensinando e todo o que nós outros caminhamos, aprendemos em esta série durante todo esse mês, que Jesus falava com os discípulos e eu não compreendia. Este homem agora aos pés da cruz, depois que Jesus morre, irmãos, este homem confirma
a identidade, o propósito sobre quem Jesus era, hermanos. Um homem que muitos de nós não daria nada. Porque o que revela quem Jesus é, não é o que Jesus pode fazer. Porque não foi delante do momento em que Jesus sanou uma pessoa, ainda que Jesus pode sanar, e nós outros somos uma igreja que crê em milagre e no poder do Espírito. Mas não foi durante um momento em que Jesus ensinava de uma forma maravilhosa. Não, foi um momento em que Jesus estava exposto na cruz, onde este homem mirou sua verdadeira identidade. Hijo de Deus, o Hijo prometido de Deus. Irmão, sabe, muitas vezes nós queremos ser esse centurião. Muitas vezes nós queremos, não, se eu estiver aí em este momento, com certeza, eu ia crer que, ou eu ia entender quem era Jesus. Bueno, se eu abro por mim mesmo, por meu nome, eu creio que eu iria abandonar Jesus, verdade? Eu ia negar Jesus. Muitas vezes nós somos essas pessoas que creem que não, se eu estiver aí, eu ia aceitar Jesus, eu ia crer em Jesus. Muitas vezes nós somos irmãos. Muitas vezes nós somos que pensamos que entendemos o que a cruz significa. Pero muitas vezes o que a cruz revela em nosso coração é que quizás não entendemos muito bem. Porque muitas vezes nós buscamos a Jesus solamente porque Ele pode me sanar. E Ele pode. Muitas vezes nós buscamos a Jesus porque Ele é poderoso, grande, grandioso. E muitas vezes nós não buscamos a Jesus simplesmente por quem Ele é. Muitas vezes este soldado romano não é nós outros. Muitas vezes nós somos Pedro. Muitas vezes nós somos os outros apóstolos, os outros discípulos em este momento que abandonaram a Jesus. Que escutamos sobre Jesus, mas não entendemos quem é Jesus. Muitas vezes não compreendemos o que Jesus hizo por nós em la cruz. E por isso, irmão, nós não miramos o pecado como nós devemos mirar. Por isso, muitas vezes nós não miramos a seriedade do pecado como nós deveríamos mirar. E a Bíblia diz, irmãos, que foi por tu pecado e por meu pecado que Jesus foi exposto na cruz. Só isso, só essa verdade já nos deveria, irmãos, criar um temor em nosso coração. Deus é bueno, irmãos. Deus é bueno. E a cruz de Cristo, e a cruz nos ensina o quão Ele é bueno. Quizás tu tens orado ou está orando por muito tempo, por algum propósito ou outro propósito, e quizás não chegou ainda. Não pare de orar, irmãos. Não pare de orar. Deus pode fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isto não seja o principal motivo para que tu e eu estejamos em la presença de Cristo Jesus, sino por todo o que Ele hizo ou sofreu em la cruz del Calvário. A invitação para tu e para mim, irmãos, é buscar a Jesus simplesmente por quem Ele é. A consequência disso, Ele pode nos dar. Pero o enfoque é: Senhor, eu te busco, eu estou aqui simplesmente por quem tu eres. E miro que tu eres verdadeiramente o Hijo de Deus. Queda de pé, irmãos, por favor. Glória a Deus. Oh, Senhor.
Irmãos, tudo isso, para terminar e concluir, tudo isso nos leva a uma pergunta. E a pergunta é: o que harás tu com a cruz? Diante desta verdade, ou destas verdades que nós compartimos aqui durante todo este mês, e a verdade que nós ainda vamos mirar no próximo fim de semana, no próximo viernes e domingo, o que haremos nós com a cruz? Qual é a nossa resposta delante desta verdade? E nós temos 3 respostas, irmãos. A primeira resposta é arrependimento. É necessário que nós chegamos delante de Deus e nos arrependamos de nossos pecados. A segunda resposta é fé. Porque se eu chego delante de Deus e eu pido perdão, me arrependo de meu pecado, é necessário que eu tenha fé para crer naquilo que Jesus hizo na cruz del Calvário. E Jesus pagou por tu pecado, Jesus pagou por meu pecado. Por isso necessitamos arrepender e ter fé. E a segunda resposta, irmãos, é rendição. É nos render aos pés de Cristo Jesus. Irmãos, o mais alto lugar que nós podemos estar é aos pés de Cristo Jesus. Por isso é necessário que arrependamos, tenhamos fé e nos rendemos ao Cristo Jesus. Cerra seus olhos, irmãos. Cerra seus olhos. Glória a Deus. Vou pedir para a Deb, não sei se ela está aqui. Amém. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesta tarde. Vamos nos render delante do Senhor. Se existe algum pecado, irmãos, se existe algum erro que você pode estar cometendo, é o momento, é a oportunidade. E eu hablo isso com amor. Eu hablo isso com amor. Eu não hablo isso para juzgar nem nada disso. Não, eu hablo com amor. A Bíblia diz que o pecado não hace separação entre nós e Deus. Portanto, se há algum pecado, arrependa-te. Arrependa, porque aqui hablamos da obra de Cristo Jesus. Ele levou este pecado na cruz del Calvário. Portanto, é necessário que arrependamos. Irmãos, se há uma falta de fé, de entendimento na obra de Cristo Jesus, porque é fundamental nós entendermos a obra de Cristo Jesus, pida ao Espírito Santo para que puedas, irmãos, para que puedas te dar graça para compreender a obra de Cristo Jesus. Mas também se renda, irmãos. Assim como esse soldado romano se renda à cruz de Cristo Jesus, porque não existe outro lugar a não ser delante da presença de Deus, delante da presença de nosso Cristo Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que morreu por nós, aquele que se sacrificou por nós, aquele que tomou nosso lugar, aquele que levou sobre si tu pecado, mi pecado. Hermanos, que nossa resposta pode ser se render. Empeça a orar ao Senhor esta tarde. Empeça a alabar o Senhor esta tarde. Empeça a alabar o Senhor esta tarde por tudo que Ele hizo na cruz del Calvário, por cada sofrimento físico, mas também um sofrimento emocional, um sofrimento na alma. Porque Cristo, irmãos, pagou todo o preço, todo o pago, toda a dívida. Jesus pagou na cruz del Calvário. Já não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais nada que nos separe de Deus, porque Jesus venceu na cruz del Calvário. Tu
puedes agora chegar delante de Deus e dizer: Padre. Tu puedes agora chegar delante de Deus e dizer: Senhor, aqui eu estou. Porque já não há mais separação, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Porque Cristo na cruz do Calvário nos ha hecho hijos de Deus. Por isso agora tu puedes orar. Por isso agora tu pode ter comunhão com o Padre. Por isso agora em seus dias tu pode falar com seu Papá Celestial, porque Cristo pagou na cruz do Calvário e te deu esta vitória de poder estar na presença de Deus. Oh, aleluia, hermanos. Oh, aleluia, não há outro lugar senão na cruz, senão delante da cruz, aos pés de Cristo. Não há outro melhor lugar que onde podemos estar, irmãos. O melhor lugar em que nós podemos estar é na presença de nosso Jesus. Depois de tudo que Ele hizo por nós, o melhor que nós podemos fazer é continuar em sua presença e ter coração lleno de gratidão por sua obra poderosa na cruz del Calvário. Oh, aleluia. Padre Santo e Celestial, Padre, eu te alabo esta tarde, oh Deus. Irmãos, empieza a alabar o Senhor com esta canção. Amém? Empieza a alabar o Senhor com esta canção. Declara, Senhor, Tu és minha glória e meu galardão. Te adoro, declara ao Senhor, te adoro, te anelo, ó Cristo Jesus. Padre Santo, nós te alabamos, ó Padre, esta tarde. Senhor Jesus, te alabamos, Padre. Não por tudo que Tu podes nos dar, não, mas senão por quem Tu eres. E Tu eres nosso Salvador, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso Rei, Tu és, Padre Santo, o Rei de nosso coração. Por isso nós te alabamos. Mesmo que Tu não nos dá, Padre, o que nós estamos buscando, nós te alabamos por quem Tu eres, ó Deus, e por todo que Tu hizo na cruz del Calvário, Senhor. Alabado seja Tu nome, Senhor Jesus. Alabado seja Tu nome, Senhor Jesus. Graças, Senhor, por tudo que Tu hizo na cruz del Calvário, Padre. Graças, Padre, por Tu sangue derramado na cruz del Calvário, Padre. Graças, Senhor Jesus, por o sacrifício que Tu hizo por nós na cruz del Calvário, Padre. Nós não merecíamos, Padre, não merecíamos, pero mesmo assim Tu hecho por nós, por amor a nós, Padre, Tu hecho, Tu ha dado Su Hijo por nós. Graças, Senhor Jesus, por ser expuesto na cruz del Calvário por nós. Padre, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida de gratidão por tudo que Tu hizo, Padre. Nos ajuda a entender a cada dia, Senhor, Tu sacrifício, Tu obra, Padre. Nos ajuda a viver, Senhor. A viver, Senhor, delante desta verdade em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda a sermos homens, mulheres, ó Padre, com coração lleno de gratidão, que entende o que Tu hizo, Padre, e por isso vive delante do Senhor com alegria no coração, mesmo delante das pruebas, Padre. Graças, Senhor Jesus, por esta série que nós tivemos. Graças por cada palavra, ó Deus, que Tu hablaste ao nosso coração. Ah, Senhor, esteja conosco, ó Deus. Esteja conosco em cada momento
de nossas vidas, ó Padre Santo. Esteja a nosso lado a cada dia, Senhor. Durante dos dias difíceis, de tenebra, de escuridão, que nós possamos recordar que Tu passaste, Padre, por um momento muito pior, muito maior de escuridão, que foi na cruz del Calvário. Por isso, agora nós podemos ter esperança que toda escuridão, que toda tenebras vai passar, porque Tu venceste por nós outros. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Amém, Padre. Hermanos, diante de momentos de tenebra, de escuridão em sua vida, recorde de este momento em que Jesus provou uma obscuridade, uma tenebra muito mais grande do que tu e eu podemos provar. E isso te dará força, porque se Ele venceu na cruz do Calvário, nós outros também podemos vencer por Ele. Recorde disso. Por isso, humanos, assim, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus, que foi exposta por su muerte na cruz del Calvário, e a consolação e a presença maravilhosa do Espírito Santo esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, hermanos. Glória a Deus. Que Deus os bendiga. E nos vemos então na próxima semana, pero também teremos um refrigerio. Não regressa agora para tu casa. Vamos ter mais um tempito de comunhão. Amém? Que Deus os bendiga. Glória a Deus.